Boa noite. Foi um pouquinho... Estou com a Bíblia emprestada da minha irmã aqui. Um pouquinho assim, de surpresa, mas é uma oportunidade que Papai do Céu abriu. Então, vamos... né? Irmãos, essa palavra tem base numa coisa que eu estava pensando, né? Sobre os governos desta terra. Tem direita, tem esquerda, tem... governo de monarquia, feudalismo, tudo isso que já aconteceu na história. E eu fiquei pensando naquele versículo que diz que Jesus regerá as nações com cetro de ferro. E eu fiquei, Senhor, com cetro de ferro, então vai ser uma ditadura, Pai? Ninguém vai poder falar nada, como é que vai ser isso? E fiquei com essa pergunta assim no meu coração. O Senhor vai me dar a luz, Deus vai me dar a resposta, né? Porque a minha irmã sempre fala que eu já estou lá na frente, eu já estou no milênio, tá? A igreja vai reinar com Cristo no milênio. As nações vão adorar o Senhor em Jerusalém. Então, vamos nos preparar, porque esse é o nosso chamado. E nós somos Laodiceia. Nós já somos nos últimos dias. A igreja é Laodiceia, a igreja, assim, a predominância. É claro que tem aí 7 tipos de igreja ainda nessa terra, aqui. Né? Tem a igreja perseguida, que é Esmirna, está lá. Né? Mas a igreja do Ocidente tem se mostrado muito Laodiceia. Então, eu estava pensando sobre isso, e a promessa para Laodiceia, aquele que for fiel até o fim, é o quê? Sentar no trono com Jesus e reinar com ele. Então... eu estava pensando sobre isso e fiquei pensando, e veio à minha mente, assim, aquela palavra que Jesus fala, eu queria pedir para abrir João 12, versículos 44 a 50. Fala assim. Aí eu vou tirar o óculos, porque de perto é só com a vista míope que eu enxergo. É revista atualizada. É João 12... 44 a 50. E fala assim, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, as palavras que o Senhor Jesus proferiu é como se fosse uma lei. Porque agora ele não está julgando, nessa primeira vida dele ele não está julgando. Mas as palavras que ele proferiu vão julgar todos nós. Vão julgar todas as nações. As nações vão comparecer perante o Senhor. Então, eu fiquei pensando, Senhor, então quais as palavras que nós temos que ter no nosso coração? Que nós temos que guardar, por essas palavras nós vamos ser julgados. Que palavras são essas? Eu pensei, a gente às vezes prega sobre tanta coisa, fala sobre tanta coisa, e o Sermão da Montanha? E o discurso de Jesus? Vamos lá para Mateus 5, então, irmãos, vamos ler a Bíblia, amém? Então, pegue sua Bíblia... vamos lá, porque assim, o que veio no meu coração é que Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7 é a constituição do reino. Nós não temos uma constituição no Brasil, né? Foi eleitos deputados constituintes, a Constituição foi promulgada em 88, da Constituição... 200 e tantos capítulos, né, os artigos, vai dizer o que é o poder judiciário, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, vai dar o norte, vai dar a direção de como vai ser organizada a nação, os estados, os municípios. Então, qual é a nossa Constituição? O reino de Deus não é regido pelas leis ou pela maneira como os governantes agem hoje. Tá?
A palavra de Deus diz que as armas vão ser convertidas em relhas de arado. Isso quer dizer que aqueles que ganham fomentando guerras, ganham depois construindo após as guerras, não vai ter vez nesse reino, porque as armas vão ser convertidas em relhas de arado. Vai produzir alimento, vai haver justiça, vai haver igualdade. Então, para a gente... Vamos lá abrir Mateus 5. Jesus estava ensinando as multidões, ele estava falando, ensinando, dando norte. Então, muitas vezes a gente lê, só as bem-aventuranças. Não, ali tem uma constituição do reino. Fala sobre religião, prática religiosa, fala sobre relações sociais, relações econômicas, fala sobre tudo. Vamos lá? Mateus 5, eu vou ler os primeiros 12 versículos, que fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, os primeiros 12 versículos desse capítulo está falando sobre bem-aventuranças. Está falando sobre um parâmetro para nós guiarmos as nossas vidas no mundo corrupto, caído, sem lei. Né? Quando fala assim, não vos conheço aqueles que praticam iniquidade, a palavra é anomia, quer dizer, sem lei, sem prestar conta, sem estar submisso a nenhuma autoridade, né? Os que praticam a iniquidade. Então, nós temos humildes e orgulhosos. Nós temos que escolher entre o quê? Vamos procurar ser humildes, amém? Nós temos aqueles que choram ou aquele que riem e fazem uma celebração constante. Aí eu fico pensando nas selfies de banheiro de shopping, né? Os adolescentes lá fazendo selfie estão sempre bem maquiadas e tal, tem que postar que está muito bem, a última viagem que fez tem que postar. Então, mas e os que choram e os que sofrem uns com os outros? Então, qual é o parâmetro? Esse mundo vende uma imagem de que são todos super bem, super ricos, super felizes, né? Nós temos fome e sede de justiça. Então, isso quer dizer o quê? Necessidade básica saciada. Nesse novo reino, nesse novo governo, não vai haver injustiça, porque muitas vezes, Senhor, muito obrigado, tens dado a tua provisão, mas a gente sente quando alguém está passando uma necessidade. A gente sente quando alguém está 5 anos na fila do INTO para operar o quadril, por exemplo. Eu vejo essas coisas e eu fico assim, ai, Senhor, essas são as injustiças desse mundo. Né? Assim, é a coisa que a gente vê todos os dias. Bem-aventurados pacificadores. Então, a gente tem o quê? Qual o oposto de pacificador? Aquela pessoa que é briguenta, irracível. Ah, não, eu não aguento desaforo, eu tenho que... levo tudo em ponta de faca, não aceito. Esse tipo de comportamento. Os perseguidos, né, muitos, atualmente vivemos a época na história em que tem mais cristãos perseguidos. É agora, pela quantidade de pessoas que tem no mundo e pelo nível de perseguição que tem se levantado contra os cristãos em várias nações, muitas nações. Né? Então, vamos lá para Mateus 5, que agora, assim, eu não vou ler, mas vou dar os tópicos assim. Quando Jesus fala sobre essas bem-aventuranças e fala para a gente
nos mirar naquilo que Ele espera de nós. Então, assim, eu comecei a imaginar, Senhor, como é que vai ser esse milênio com a humanidade adotando esse comportamento? Vai até alguém invadindo a terra do outro? Não, porque vai ter justiça. Deus distribui a terra a cada nação, cada povo tem uma terra e tem direito a ficar com aquela terra. Né? Deus é justo. Tanto que diante do trono vai comparecer toda tribo, povo, língua e nação. Deus não anula a nossa identidade. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus não anulou a identidade dele quando ele subiu ao céu, ressuscitado. Ele tem a marca nas mãos. Ele tem a marca daqueles pregos. Amém? Então, ele não anulou a identidade dele, não anulou a origem dele, ele não vai anular a nossa. Amém? Então, vamos lá. Quem que nós somos? Nós somos sal e luz dessa terra. Atualmente, hoje, eu já estou aqui, já estou lá, mas hoje a gente tem que tomar conhecimento de quem nós somos. Nós somos sal e luz dessa terra. Porque essa terra não ainda está vivendo esse governo maravilhoso do Senhor Jesus. Né? Vai ser com certos de ferro. Né? Mas depois eu falo de uma... Assim, outra coisa que veio na minha mente, como é que vai ser esse reino. Né? Em Mateus 5, vamos lá, Mateus 5, de 13 a 16, fala assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, quando nós sofremos uma afronta, e nós não passamos para aquele comportamento de responder agressivamente. Às vezes, nós ficamos em silêncio. Nós sofremos em silêncio. Uma afronta, um destemperamento, alguma coisa assim, e você fica em silêncio, você está tendo um comportamento disso aqui. Você está dizendo, Senhor, está nas tuas mãos. Tu és justo, tu está vendo que eu não quis, não tenho culpa disso, estou sofrendo uma afronta, uma coisa injusta. Você entrega nas mãos de papai, que ele é justo juiz. Então, isso é testemunho. Ah, mas aí vão pensar que eu sou bobo, que eu não sei o quê. Não, isso é um testemunho, que você não vai revidar na mesma medida. Amém? Então, assim, os homens vão ver as nossas boas obras. Vão dizer, fulano respondeu, fulano apaziguou e não suscitou mais guerra. Entende? Principalmente no ambiente de trabalho, às vezes a gente tem que fazer essa atitude, né? Apaziguar e não suscitar mais guerra. Então, Mateus 5, 17 a 20, fala uma observação que Jesus está falando, que ele falou que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Então, vamos pensar aqui. Ele veio cumprir alguma coisa que aquele povo ali já sabia, porque a gente vai ver a partir do versículo 21 que essa lei já era conhecida. Olha, ouvistes o que foi dito aos antigos. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele povo já conhecia princípios, normas de como se comportar em sociedade, como respeitar o próximo, como tratar o animal. Né? O que está na palavra? Não ate a boca do boi quando ele estiver debulhando. Vamos ter misericórdia dos animais, vamos tratar como se fosse uma justiça. Ele tem o direito a comer enquanto ele está ali trabalhando. Ele não pode ser explorado completamente. O animal foi criado por Deus para nos servir. Nós temos autoridade sobre todos os animais, mas devemos tratar com carinho e com cuidado os nossos animais. Não é? Até aqueles que trabalham para nós, assim como ele está falando desse versículo. Então, isso o povo já sabia. O povo já sabia esses princípios. E Jesus veio lembrar, olha, eu não estou tirando os princípios. Tá? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a terra. Está nos 10 mandamentos. Né? Com promessa, mandamento com promessa. É repetido aqui no Novo também. O povo ali já sabia. Então, ouviste o que foi dito. Aí, no versículo, ele
no versículo 20, Mateus 5, ele fala assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus não facilitou. Não facilitou. Eu estou sendo sincera. Os fariseus sabiam a Torá de cor. Eles eram rigorosos no cumprimento de todos aqueles mandamentos. E a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas. Então, não vai ser fácil. Quando nós nos calamos diante de uma afronta, quando nós agimos com honestidade, quando num ambiente estão todos sendo desonestos, nós vamos sofrer perseguição. Nós vamos sofrer afronta. Então, a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. E aí, a partir do versículo 21, é como se fosse um retrospecto, né? Jesus vai lembrando aquele povo que já conhecia os princípios, as normas e tal. O que ele fala ali? Ele começa a falar: ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, a partir do versículo 21, ele vai falar sobre homicídio, sobre morte, sobre crimes. No versículo 27, ele vai falar sobre adultério. Vai ficar mais difícil ainda. Não é só adulterar, não pode nem olhar, nem cobiçar. Jesus não facilitou. Né? Muitas vezes a gente tem uma imagem de um Jesus assim: atende às minhas ordens, Senhor, atende às minhas ordens, né? Como se Ele é Senhor. Nós é que temos que nos submeter aos seus princípios, aos seus mandamentos. Depois ele vai falar dos juramentos: não jurarás falso, não falarás palavras de mentira, a sua palavra seja sim, sim, não, não, a partir do versículo 33. Da vingança: ouvistes o que foi dito, olho por ele, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Meus irmãos, já fui muitas experiências com assaltante aqui nessa cidade, assim, mas mais de 10, assim, então... mais de 10. Então, assim, faca na minha cara, revólver do meu lado, essas coisas. Então, pivetes, tudo. Então, assim... não podemos resistir ao perverso. O perverso é perverso. Primeiro ponto, é perverso, não vai ter piedade, não vai ter misericórdia. Eles falam que é sociopata, tem uma coisa faltando aqui que não sente pena, não sente misericórdia. É perverso. Então, Jesus está falando: não resistais. Isso ele está falando para um povo dominado pelo Império Romano. Legiões de romanos, quando ele fala assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por quê? Porque eles tinham que carregar todas as armas e os equipamentos dos soldados romanos. Jesus está falando: não resista, vai. É difícil, né? É difícil. Muitas vezes nós nos revoltamos com circunstâncias e essas palavras são duras. E tudo isso vai ficar muito mais fácil no milênio. Amém? Isso aqui é só a Constituição, a organização das coisas, né? A organização do trabalho, do serviço, está tudo sendo feito aqui. Aí, no versículo 43, fala do amor ao próximo, né? Amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o padrão aqui é de perfeição. E a perfeição não é a perfeição nossa, é a perfeição do Pai Celeste. Amém? Estão entendendo, meus irmãos? Assim, essa palavra, primeiro a espada corta aqui, né? A espada corta primeiro quem recebe, que eu fui lendo: Senhor, que padrão alto, misericórdia, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós temos o Espírito Santo, amém? Glória a Deus, que pelo Espírito Santo. Aqui ele vai falar
No capítulo 6, Jesus vai falar sobre ofertas. Vamos lá, no capítulo 6, né? Falando sobre a prática da justiça, né? A pessoa que dá e fica contando vantagem. Ah, eu dei, eu ajudei, eu fiz. 20 anos depois fala, eu ajudei, eu dei, eu fiz, né? Tem dessas coisas, né? Mas, então, o que fala no capítulo 6, versículo 1? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E é uma dica, meus irmãos. Assim, pessoalmente, a gente está falando sobre desatar as bênçãos. Eu já recebi várias bênçãos financeiras, mas obedecendo nisso aqui. Obedecendo aqui no escondido. Fazendo no escondido. Fazendo no escondido, o teu pai que veio escondido te recompensa publicamente, como aquele livro do pastor Caraiola, né? A lei dos 2 altares. Então, assim, isso para você ter bênçãos desatadas na tua vida. Não, eu estou buscando uma bênção financeira, uma porta aberta. Então, Senhor, se eu quero bênção financeira, o que eu tenho que semear? Finanças. Eu quero bênção na saúde, como é que eu vou fazer? Eu vou cuidar melhor da minha saúde, vou pedir bênção de Deus, vou pedir cura. Amém? Então, é só uma ideia, né? Então, no capítulo 6, ele está falando, ele vai falar sobre ofertas, oração, porque, né, os escribas fariseus faziam longas orações, né? Oração, jejum, ele vai falar sobre a ganância, a usura, sobre luz e trevas e sobre ansiedade e medo. A questão da ansiedade é o seguinte, né, a gente fica preocupado, claro. Quem não fica preocupado? Ah, subiu o PIB, abaixou o PIB, subiu a inflação, vai subir a taxa do Banco Central, tá, não vai subir, não sei o quê. Você fica assim, Senhor, como é que vai ser isso? Né? Euro mais de R$6. Ai, Senhor, vai encarecer tudo. Crise, guerra, né? Remédio não chega aqui, petróleo vai a não sei quanto, a $100 o barril. A gente fica, tem coisas para a gente ficar ansioso mesmo, porque o mundo está um barril de pólvora. Estamos a quase uma terceira guerra. Então, a gente tem que ver essas coisas, mas lembrar dessas palavras de Jesus. Quando ele fala assim, versículo 25, capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele vai falar de flores e de aves. Gente, alguém já viu passarinho assim, cemitério de passarinho? Eu não sei, não tem cemitério de passarinho. Eu não sei se alguém conhece a vida dos passarinhos e sabe como é que eles morrem. Mas a gente sabe que eles estão voando por aí, mesmo sem chuva. Eles estão bebendo água, acho que vai nas piscinas dos prédios, não sei, vai em algum lugar. E eles estão se alimentando, porque Deus está cuidando deles. Com toda essa secura, com essa falta de chuva, Deus está cuidando deles. Quando eu vejo um pardalzinho tentando entrar assim, pela varanda lá da minha casa, assim, e já comeu meu ora pronobis, está fazendo um estrago no meu, mas eu estou deixando lá, não estou botando nada, não. Por quê? Está alimentando o passarinho aqui. Já comeu até a folha da babosa. Como é que pode um negócio desse? Comer a folha de babosa. Mas a gente sabe que Deus está cuidando deles. E nesses últimos dias, meus irmãos, a igreja precisa crescer em fé, crescer em graça e não ficar ansioso. Amém? Porque o negócio vai ficar mais estreito, né? Mas deixa isso para lá. Então, vamos lá. O que ele fala aqui em Mateus 6,33? Aquele versículo que todo mundo sabe, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, quando a pastora Luiz falou aquela palavra sobre a trombeta, e eu fiquei pensando, Senhor, que não tenha nenhum ruído. Em Isaías 59, 1-2 fala que as nossas iniquidades, os nossos pecados separam o Senhor de nós. Deus não está surdo para ouvir as nossas orações, mas os nossos pecados fazem separação. Então, Senhor,
que não tenha nenhum pecado, que não tenha nenhuma mágoa, que não tenha nenhum ressentimento, nada que possa eu ouvir a voz de Deus, porque eu sei que Deus é fiel, e como o pastor Luiz pregou, aquela palavra foi abençoada. Deus vai tocar a trombeta. Deus vai avisar o caminho que a gente deve seguir. Ele tem esse cuidado com a gente, meus irmãos. Então, mas a gente tem que estar com o nosso coração limpo. Não pode ter pecado, não pode ter mágoa, ressentimento, falta de perdão. Essas coisas não podem ter no nosso coração, para a gente poder ouvir o coração do Pai. E nesses últimos dias, nós precisamos ouvir o coração do Pai. Porque senão nós vamos ficar inquietos e ansiosos. E saber que Ele está cuidando do passarinho, que Ele está cuidando da flor e está cuidando da gente. Amém? Então, no capítulo 7, ele vai falar, né, termina no capítulo 7, 8, né? Você manda um monte, a nossa Constituição. Jesus vai ensinar sobre julgar o próximo, manuseio do que é santo. Aí ele fala sobre dar aos pobres. O que é santo? Às vezes você recebe uma palavra de Deus, uma revelação na palavra, e você, de repente, compartilha com alguém que ainda não conhece o Senhor, e a pessoa fala uma blasfêmia sobre aquilo que você compartilhou. Então, você está desperdiçando uma coisa preciosa, um maná fresquinho que Deus te deu, e está sendo jogado aos porcos, né? Porque aquilo acrescenta pecado e culpa sobre aquela pessoa. Então, vamos pedir esse discernimento. Quando você receber um maná fresco de Deus, uma palavra abençoada, assim, com quem eu vou abençoar com essa palavra? E você vai compartilhar e a pessoa vai ser abençoada. Ela vai receber também. Amém? Isso é importante. Então, ele vai falar no capítulo 7, né, também sobre a necessidade de insistir na prática da oração. E no 7:12 fala: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazem vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. E eu quero dizer que essa é nosso artigo 5º da Constituição. Naquela cláusula pétrea que ninguém pode esquecer. Todos são iguais perante a lei, sem distinção disso, aquilo. Lembra? Agora eles acrescentam umas coisinhas ali. Mas aquela artigo 5º da Constituição, aquela cláusula pétrea, é isso aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Né? Então, a reciprocidade. E nesse novo reino, nesse milênio, nós vamos estar obedecendo essa palavra. O mundo vai estar agindo assim. Então, por isso que vai ter paz. Diz que quem morrer cedo vai morrer com 100 anos. Amém? Não vai mais saber a guerra, né? Aqui no capítulo 7 também fala de 2 portas, a larga e a estreita, né? Então, tem 2 histórias, tem a porta estreita e larga. Aí no versículo 14, capítulo 7, 14, fala assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por que é apertado? Por que é estreito? Porque você tem que negar a si mesmo. O que Jesus falou? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a pastora, essa manhã, deu uma palavra, deu um norte, uma direção. Falou uma palavra de exortação para a igreja ficar atenta. E a gente não pode perder essa porta, meus irmãos, não é? A gente tem que manter a nossa firmeza, guardar a fé, completar a carreira, né? Então, nós temos que ser firmes nisso. Senhor, eu vou te seguir. Tem falso profeta aqui, tem falso profeta ali, tem umas coisas doidas acontecendo, mas eu fico com a tua palavra. Eu não abro mão da tua palavra. Tem o politicamente correto, incorreto. Está essa loucura aí, está uma loucura. Só Jesus. Tem gente dizendo que tem pré-existência da alma, juntando coisa de cabala, falando que é coisa de Deus. Olha, está uma loucura, mas se você conhece a palavra, você não vai ser enganado. Amém? Você lembra do Salmo 139, que fala que Deus viu a minha substância informe e contou todos os meus dias. Escreveu ali, quando ele viu, tá, então, que pré-existência é essa? Quando ele viu aquele, né? Está ali escrito, Salmo 139, né? Dever de casa, lê em casa, né? Então, Mateus 7, quando ele fala ali no final do discurso dele, versículo 28 e 29, ele fala assim:
Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, Jesus tem autoridade? Tem. Ele tem autoridade. Então, agora a gente vai lá para o Apocalipse 19 para a gente ter um vislumbre da autoridade que ele tem. Apocalipse 19, 19, versículo 11. Vamos lá. Lá no finalzinho, que a gente já sabe a última página do livro, né? Então, a gente já sabe de que lado nós estamos, quem é que vence. Amém? Nessa guerra toda, né, a carne contra o espírito e tal. Apocalipse 19, versículo 11 a 16, fala assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Lembra daquela palavra que vai ser aquela palavra que vai julgar o mundo? Essa palavra está saindo da boca do Senhor aqui. Essa espada está saindo para julgar. Lembra que ele falou: eu não falo de mim, mas eu falo aquilo que o Pai falou para eu falar? É essa palavra que o Pai falou para falar que vai julgar todas as nações e todas as coisas. Então, nós queremos, em nome de Jesus, estar diante do Senhor, com essa constituição no nosso coração. E eu queria conclamar os irmãos a lerem Mateus 5, 6, 7, 8, ali até o finalzinho ali do discurso, lembrar dos dois fundamentos. Vamos lembrar daqueles fundamentos que diz: aquele que ouve e pratica, esse é o que construiu a casa sobre a rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, as águas vão subir. Vai vir. Deu para entender assim? Todas essas coisas vão acontecer. Tempestade, vento, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa nação, seja na nossa cidade, não importa. A palavra de Deus diz que vem. Às vezes a gente está assim, de repente vem um vento, vem uma chuva, vem uma tempestade. Você está na rocha? O que é estar na rocha? É ouvir e praticar. Ouvir e não praticar está na areia. Amém? Então, vamos, Senhor, eu não quero ouvir e não praticar. Me ajuda a praticar. Me ajuda a ser bem-aventurado ali de Mateus 5, as bem-aventuradas. Senhor, me dá mansidão, me dá graça, me dá sede de justiça. Eu quero ser esse bem-aventurado. Qual o oposto de bem-aventurado? Uma pessoa desventurada, né? Sem sorte, né? Bem-aventurado e abençoado, né? Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar, completando a palavra que a pastora falou, sobre a gente ficar firme, sobre a gente discernir. É tempo de coisas estranhas acontecendo e é tempo da gente tomar tenência. Não pode vacilar. Guarda a Constituição no seu coração. Amém? A Constituição, aquilo que Jesus falou, porque aquilo que ele falou, ele vai cobrar. E queremos ser como João. Eu queria terminar falando isso. João encostava o seu coração no peito de Jesus, né? Pedro falava ali, usava meio de intermediário ali para ele, né? Falava assim, pergunta para ele aí quem é e tal, né? Você que está mais próximo. Ele encostava o coração no peito de Jesus e estava mais próximo, escutava o batimento. Então, queremos, nesses últimos dias, não andar ansiosos, não ter medo, não deixar o medo dominar. Gente, não tinha medo no Jardim do Éden.
Enquanto não tinham pecado e desobedecido a Deus, não tinha medo. Esse sentimento não fazia parte da humanidade. Tive medo depois que ele desobedeceu. Então, medo é um sentimento que nós não tinha. Então, vamos pedir ao Senhor: Senhor, guarda o meu coração, tira todo o medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Nós, guardando essa constituição no nosso coração, Mateus 5, 6, ali tem tudo, gente, tem tudo. Tem a prática religiosa, né? O que ele falou para os fariseus? Vocês colocam doutrinas de homens. Então, tem prática religiosa que está errada, que a prática religiosa é errada, porque tem doutrina de homens. Acrescenta coisa, desobedece a palavra, torce a palavra. Está tudo ali. É o manual para as relações sociais, para as relações políticas, para tudo, para a economia. Amém? Está ali. Jesus já falou. Então, quando nós guardamos isso no nosso coração e obedecemos, se Senhor, me dá graça, me ajuda, com humildade, quero ser como João, quero ficar ali escutando, ó, a trombeta tocar, quando Deus falar, sai agora, momentos de luta e dificuldade, às vezes você tem que, sai agora, sai agora. Às vezes eu lembro do testemunho da pastora Cristiane, né? Ela estava dirigindo com o vidro aberto, o Espírito de Deus falou, fecha o vidro. Ela, não, está calor. Fechou. Aí, o bandido tentou roubar o cordão, mas conseguiu recuperar. Na segunda vez que o Espírito de Deus falou, ela já estava com o vidro completamente fechado e ele só entrou com um dedinho assim, né? Então, muitas vezes, meus irmãos, nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Porque nós vamos precisar desenvolver esse relacionamento com o Senhor nesse nível. Não entra agora, não pega esse ônibus, faz isso, não, sabe? Deus cuida, a trombeta toca. Então, queremos estar prontos para ouvir. Amém? Amém. Chamar a pastora Luciana aqui. Amém.